Meus amigos, né, uma coisa muito importante na nossa vida é cultivar as virtudes. Na nossa vida espiritual nós temos o quê? Os pecados e o contrário dos pecados, que são as virtudes. Mas a pergunta é essa, como cultivar as virtudes? Não é? Há um livro muito bonito do padre Francisco Faus, que é exatamente com esse título, como a gente conquistar as virtudes, cultivar as virtudes. Né? Quais são as virtudes principais? Para a gente entender quais são as virtudes principais, a gente tem que olhar quais são os piores pecados. Então a igreja fala dos pecados capitais, né? 7. Por que capitais? Capitais vem de cabeça, caput. São pecados grandes que geram outros pecados. São como que assim pais de outros pecados. Soberba, ganância, impureza, gula, ira, inveja, preguiça. Agora, do lado oposto dos pecados capitais, você tem as virtudes capitais. Então, do lado você tem a soberba, do outro lado você tem a humildade. A grande virtude da humildade. Aqui você tem, né, a ganância, o apego às coisas, ao dinheiro. Do outro lado você tem o quê? O desprendimento, a caridade. Do lado oposto ao egoísmo. Do lado você tem a impureza, a luxúria. Do lado você tem a castidade. Vai vendo aí o pecado e a virtude. Do lado você tem a gula, do outro lado você tem a temperança, o autodomínio. De um lado você tem a ira, o ódio, do outro lado você tem a mansidão. De um lado você tem a preguiça, né? O outro pecado capital, a preguiça, do outro lado você tem a diligência, o trabalho. De um lado você tem a inveja, do outro lado você tem a bondade. Não ter inveja de ninguém, não desejar o mal a ninguém. Mas aí fica essa pergunta, como cultivar as virtudes? Sabe, meus irmãos, o pecado original, ele feriu a natureza humana. A natureza humana ficou meio maldosa por causa disso. Não é verdade? Não é verdade que uma criancinha de 2, 3 anos de idade, que é inocente, mas não é verdade que ela bate no outro, morde a outra? De onde é que vem isso? A criança é inocente, ela não comete pecado. Vem do enfraquecimento da natureza humana por causa do pecado original. Então, nós somos puxados por aquilo que a igreja chama de concupiscência da carne. Nós somos puxados à soberba, à vaidade, ao orgulho, à ganância, né? à luxúria, à gula, à ira, à inveja, à preguiça. Então, como vencer e como viver, então, as virtudes? Aí nós temos que viver as virtudes com a graça de Deus. É a graça de Deus que fortalece a nossa natureza humana, enfraquecida pelo pecado original, para que a gente seja forte diante da tentação. A tentação da gula, da ira, da inveja, da preguiça, da maledicência, do respeito humano. E como é que eu me fortaleço na graça de Deus? Bom, primeiro de tudo, eliminando o pecado. Que o pecado é a grande causa, né, do mal. Então, se eu estou em pecado, eu preciso me confessar. A confissão e a Eucaristia que me fortalece na luta contra o pecado. A meditação da palavra de Deus, né? A carta aos Hebreus, que a palavra de Deus é forte, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. São Paulo diz, não é? Quando ele escreve para Timóteo, a palavra de Deus é útil para exortar, consolar, fortalecer, formar o homem de Deus na justiça. Então, todas essas coisas, a oração, a reza do terço, a confissão, a Eucaristia, uma vida de piedade, uma vida de oração, uma vida de caridade. Isso fortalece em nós a graça de Deus, que fortalece a nossa natureza, enfraquecida pelo pecado original. Então, a gente consegue, não é, praticar as virtudes e vencer, então, os pecados. É uma luta contínua. É uma luta que nós temos que travar contra a nossa fraqueza da natureza, até a nossa morte. E a gente não pode descuidar nunca. São Paulo fala bem claro, quem pensa que está de pé, está forte, cuidado para não cair. Não é? Ninguém tem estado de graça confirmado para sempre. Não, nós temos que sempre lutar. Caiu, levanta.
vai se confessar, não fica caído não. Deus não fica tanto aborrecido da gente cair não, mas Deus fica muito aborrecido da gente não confiar na misericórdia dele e não pedir a ele o perdão, sobretudo na confissão. Então o importante é isso, caiu, levante imediatamente e busque de novo o caminho da virtude.